Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Corpo Astral. Dando continuidade ao projeto de leitura do livro A Gênese, de Allan Kardec. No episódio de hoje, cobriremos os tópicos de 11 a 15 do capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita. Se você quiser, acompanhe o livro enquanto ouve, isso ajudará no processo de estudo. Para ter acesso ao livro, confira o link na bio do nosso Instagram, @canal Corpo Astral. Curta e compartilhe este vídeo para fazer com que essas reflexões ajudem a cada vez mais pessoas. Siga o canal e ative o sininho para receber notificações de lançamentos. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Tópico 11. Importante revelação se opera na época atual e mostra a possibilidade de nos comunicarmos com os seres do mundo espiritual. Não é novo, sem dúvida, esse conhecimento, mas ficará até aos nossos dias, de certo modo, como letra morta, isto é, sem proveito para a humanidade a ignorância das leis que regem essas relações ou abafar sob a superstição. O homem era incapaz de tirar daí qualquer dedução salutar. Estava reservado à nossa época desembaraçá-lo dos acessórios ridículos, compreender-lhe o alcance e fazer surgir a luz destinada a clarear o caminho do futuro. Tópico 12. O Espiritismo, dando-nos a conhecer o mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivíamos sem o suspeitarmos, assim como as leis que o regem, suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam. Por conseguinte, o destino do homem depois da morte é uma verdadeira revelação, na acepção científica da palavra. Tópico 13. Por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter, participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Participa da primeira, porque foi providencial o seu aparecimento e não o resultado da iniciativa, nem de um desígnio premeditado do homem, porque os pontos fundamentais da doutrina provêm do ensino que deram os espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens acerca de coisas que eles ignoravam, que não podiam aprender por si mesmos e que lhes importa conhecer, hoje que estão aptos a compreendê-las. Participa da segunda, por não ser esse ensino privilégio de indivíduo algum, mas ministrado a todos do mesmo modo, por não serem os que o transmitem e os que o recebem seres passivos, dispensados do trabalho da observação e da pesquisa, por não renunciarem ao raciocínio e ao livre-arbítrio, porque não lhes é interdito o exame, mas, ao contrário, recomendado, enfim, porque a doutrina não foi ditada completa, nem imposta à crença cega, porque é deduzida, pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos lhe põem sob os olhos e das instruções que lhe dão, instruções que ele estuda, comenta, compara, a fim de tirar ele próprio as ilações e aplicações. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é o ser divino à sua origem e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Tópico 14. Como meio de elaboração, o espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Fatos novos se apresentam, que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Ele os observa, compara, analisa, remontando dos efeitos às causas, chega à lei que os rege, depois, deduz-lhes as consequências e busca as aplicações úteis. Não estabeleceu nenhuma teoria preconcebida, assim, não apresentou como hipóteses a existência e a intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Concluiu pela existência dos espíritos, quando essa existência ressaltou evidente da observação dos fatos, procedendo de igual maneira quanto aos outros princípios. Não foram os fatos que vieram a posteriori confirmar a teoria é que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que o espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação. As ciências só fizeram progressos importantes depois que seus estudos se basearam sobre o método experimental. Até então, acreditou-se que esse método também só era aplicável à matéria, ao passo que o é também às coisas metafísicas. Tópico 15. Citemos um exemplo. Passa-se no mundo dos espíritos um fato muito singular, de que seguramente ninguém houvera suspeitado, o de haver espíritos que se não consideram mortos. Pois bem, os espíritos superiores, que conhecem perfeitamente esse fato, não vieram dizer antecipadamente, a espíritos que julgam viver ainda a vida terrestre, que conservam seus gostos, costumes e instintos.
provocaram a manifestação de espíritos desta categoria para que os observássemos. Tendo-se visto espíritos incertos quanto ao seu estado, ou afirmando ainda serem deste mundo, julgando-se aplicados às suas ocupações ordinárias, deduziu-se a regra. A multiplicidade de fatos análogos demonstrou que o caso não era excepcional, que constituía uma das fases da vida espírita. Pode-se então estudar todas as variedades e as causas de tão singular ilusão, reconhecer que tal situação é sobretudo própria de espíritos pouco adiantado moralmente e peculiar a certos gêneros de morte, que é temporária, podendo, todavia, durar semanas, meses e anos. Foi assim que a teoria nasceu da observação. O mesmo se deu com relação a todos os outros princípios da doutrina. Este foi o vídeo de hoje. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, e ajude a esse conteúdo chegar mais longe. Para mais vídeos, acesse nosso canal e confira nossas playlists. Muita força e paz para você. Até a próxima!